Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas capítulo 14, versículo de número 15. Glória a Deus. Lucas 14, 15. Enquanto você vai procurando aí, diga glória a Deus. Maravilha. Lucas capítulo 14, versículo 15 em diante, diz assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia, ou uma festa, e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. Repita comigo, diga assim: tudo está preparado. E todos a um começaram a excusar-se. Uma outra tradução diz desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo logo. Rogo-te que me hajas por excusado ou desculpado. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois. Quem gosta de churrasco aí, diga glória a Deus. Eita, fraco demais. Vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: Casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou todas essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui quem? Os pobres, aleijados, mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Amém? Se assente, dando glória a Deus. Meus irmãos, imagine você se preparar para fazer uma grande festa. Eu já participei de algumas festas, pequenas festas, grandes festas, festas que foram boas, festas que foram ruins, festas que foram excelentes e também festas que foram péssimas. Mas é muito comum quando nós pensamos em festas ou festa, nós pensamos em festas para se alegrar, para se divertir, para sorrir, contar piada, contar história, beber, comer. Festa é símbolo de alegria já em si. Ninguém em sua consciência normal vai pensar em festas para ficar triste, para contar histórias melancólicas. Não. Nós se reunimos para as festas porque também lá nós encontraremos pessoas especiais, pessoas que marcam a nossa vida. Agora imagina você está organizando uma festa. Essa festa não é pequena. Essa festa é uma festa extremamente grande. E aí, de repente, você começa a pegar o papel, a caneta e fazer a lista dos seus convidados. Você vai dar mais ou menos uma festa, por exemplo, para 200 pessoas. Nessa festa, o convidado tem que se preocupar com diversas coisas que não podem faltar em uma festa. De repente ele vai escrevendo e ele vai colocando: olha, aqui são 200 pessoas convidadas. Essas 200 pessoas convidadas para essa festa são especiais demais para mim. Então vamos logo colocar algumas coisas que não podem faltar. Coloque aí um buffet muito maravilhoso. Coloque aí bebidas, refrigerantes, sucos, porque crente não bebe bebida alcoólica.
Coloque aí os melhores pratos que você tiver. Coloque aí salgadinho, coloque aí doce, coloque bolo. E você não deu glória porque você não gosta dessas coisas. Eu vou ser mais saudável. Coloca aí uma salada de fruta. Coloca aí um mamão, uma melancia. Vai dando glória, gente. Aí ele vai fazendo a lista e vai colocando tudo isso. Aí ele também vai se preocupar com uma roupa. Vai ser uma roupa exclusiva, vai ser uma roupa personalizada. Coloca as medidas, número M, número P, número G. E aí por diante ele vai. No final da lista, essa festa vai ficar barata? Não, porque não existe festa boa barata. A festa que é boa são festas caras. Ah, você não entendeu. Festas boas são festas caras. E se tem alguém que pagou um alto preço por mim, por você, esse sabe o que é um preço de uma festa. E a grande verdade, se nós estamos aqui nessa grande festa, que nunca foi pequena e nunca vai ser, independente do tamanho da igreja, da quantidade de membros, aonde está localizada, esta é uma grande festa. Se tem uma grande festa que nós estamos participando, essa se chama hoje. Hoje. Aí o convidado vai se preocupar com o convite. Faz aí um convite lindo. Um convite que quando nós olhamos para aquele convite, é indispensável rejeitar. Aí naquele convite está o horário, o dia, o mês, o local, a quantidade de pessoas. Está lá mais ou menos uma mensagem assim: olha, você é um convidado muito especial para essa festa. A sua presença não pode estar, sem dúvida, de fora desse local. Aí no coração do dono daquela festa vai crescendo uma expectativa. Expectativas de ver os seus amigos, os seus entes, os seus colegas, os seus amigos naquela festa. Ele quer dar um abraço especial. Por que ele está fazendo essa festa? Porque a festa, o mais importante da festa não é a festa, mas é quem vai estar naquela festa. Ele quer ver, ele quer sentir as pessoas que ele ama, que ele gosta, ele quer estar perto. Só que quando Jesus conta essa parábola aqui, no capítulo 14 até o final do capítulo 14, Jesus está na casa de um religioso. Jesus está na mesa de um religioso e ele está contando as parábolas acerca do céu. Como é que funciona o modelo do céu? Como é que age os servos no céu? E aí ele começa dizendo no versículo 15 que nós lemos, ele diz que um homem, ele chama um pai de família, ele resolveu fazer uma grande festa. Aí ele diz assim, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que come pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande festa. Quem gosta de festa aí? E convidou a muitos. Aí o versículo 17 diz: e a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos seus convidados: vinde que já tudo está preparado. Eu não consigo imaginar alguém que consegue rejeitar um tipo de convite como esse. Porque, Jefferson, é simples. Quem vai estar sendo convidado para a festa não precisava gastar em nada. Não precisava de esforço algum para estar. Só era entrar para a festa e participar junto com o dono da festa. Mas no meio da lista dos convidados, 3 pessoas rejeitaram aquela festa. Eu imagino a decepção do dono daquela festa. Eu imagino o dono daquela festa dizendo para ele mesmo: poxa vida, o investimento foi tão alto. Eu passei um mês todo me preparando, gastei muito para essa festa, e não é possível que essas 3 pessoas rejeitaram o meu convite. Aí o texto diz no versículo 17 que a grande festa estava pronta. Quando chegou o dia marcada, a hora, a data do mês, quando aquele servo saiu
para fazer a reafirmação do convite, porque naquela época não era como hoje. Nós no máximo mandamos o convite para alguém no máximo 2 vezes, mas os judeus naquela época eles mandavam 3 vezes. E não era apenas o convite de boca, mas o servo ia na frente anunciando: olha, tal dia, de tal mês, vai ter uma festa assim, assim, assim. Lembra? Você tem que estar lá. Quando ia chegando próximo da data, novamente o servo aparecia e falava as mesmas palavras. Só que quando chegava exatamente no dia da festa, o servo era mandado de novo para buscar a pessoa que era convidada para a festa missionária. Não só não tinha que gastar nada, mas além de não gastar nada e só entrar, era buscado para entrar. Deu para entender? Não tinha esforço algum. Aí quando o servo chegou na casa daquela pessoa, bateu a porta, e quem sabe, imagina, um bom dia, se foi de dia, ou se foi pela tarde, uma boa tarde, ou se foi à noite, uma boa noite. Olha, eu vim aqui te buscar para a festa do meu Senhor. Lembra? Eu te mandei o convite, eu vim aqui 2 vezes, hoje é a 3ª. Aí quando definitivamente aquele servo teve uma expectativa, achando que a resposta seria sim, estou pronto, a resposta foi o contrário: não. Mas por que você não pode ir? Porque o primeiro deu a desculpa, no versículo 18, que tinha comprado um campo. Em outra tradução, diz que ele comprou uma terra, uma parte de uma terra. Gente, quem é que deixa para desfrutar de terra no dia de um grande compromisso como esse? Porque o texto diz assim: e todos um a um começaram a desculpar-se, mas aqui ele fala só de 3. E o primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que hajas por escusado. A pergunta que não deixa calar é: quem é que compra qualquer coisa antes de ver? Quem? A senhora já teve a oportunidade de comprar uma moto, um carro, uma bicicleta, qualquer coisa antes de ver? Pronto. Quem aqui já comprou alguma coisa na vida antes de ver? Nós temos que ver primeiro, para depois bater o martelo e dizer assim: olha, eu compro. Mas esse homem aqui, ele fez o contrário. Ele comprou primeiro e deixou para ver depois que comprou. Aí o versículo 19 diz que o próximo vai dar a mesma desculpa, só que em um termo diferente. Ele diz assim: e o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que hajas por desculpado. Deus gosta que você celebre festa? Sim ou não? Deus gosta que você faça aquele churrasco que você vai me chamar lá no final de semana? Deus gosta de churrasco. Aliás, você celebrar um churrasco na sua casa não tem problema nenhum. Não tinha problema nenhum, né, missionária pastora Edith, que os membros dessa casa aqui celebrassem um churrasco, desde que não fosse exatamente no horário desse culto. Percebeu a gravidade do problema? 5 juntas de bois. Imagina a quantidade de churrasco que seria. Só que aquele moço, ele tinha feito um compromisso já com alguém. Aí o terceiro vai dar a desculpa mais terrível: casei. Casar é bom? Ih, meu Deus do céu, não vou nem perguntar de novo. Deixa essa pergunta para lá. A desculpa dele é: casei e preciso desfrutar do meu casamento. Ô, gente, mas não tinha outra data para ele desfrutar desse casamento, missionária Juliana? Não tinha outro momento para ele desfrutar desse casamento aqui que ele está celebrando? Só que vire para alguém que está do seu lado e diga assim: não dá para rejeitar
um convite tão caro. Agora, tratando-se de espiritualidade do texto, houve uma reunião nos céus. O Pai, o Filho e o Espírito. Vamos fazer uma grande festa? Vamos. Quem será o personagem principal? Vai ser quem convida? Não. Vai ser os convidados. E quem são os convidados? O ser humano. Olha lá para baixo. Lá estão os convidados. Ao longo da história, vários convidados rejeitaram a festa. Rejeitaram por quê? Jefferson, é simples. 3 desculpas. Em 3 desculpas diferentes. O que Jesus está tratando com aqueles que escutavam ele nesse dia, especialmente hoje e agora? Que nós não podemos colocar os nossos interesses pessoais acima do convite que o dono da festa fez. E se você fez um compromisso com ele, você não pode fazer outro compromisso com ele. Se você marcou com ele, você não pode mais marcar nada na sua agenda, a não ser com ele. Nós estamos vivendo dias, pastora Judete, Edith, em que pessoas estão trocando a festa por interesses pessoais. Procura missionários no campo, são poucos. Procura obreiros servindo na igreja, são poucos. Procura gente congregando na igreja, são poucos. Números não significa qualidade. Às vezes tem muito, mas não tem qualidade. Às vezes tem pouco, mas tem qualidade. É melhor ter pouco e ter qualidade do que ter muito e não ter qualidade. Nessa noite o dono da festa nos reuniu aqui para dizer: lembre do convite que você recebeu e lembre que você tem uma data marcada para estar. Não troque, não rejeite, não abandone essa data, porque está chegando o dia. Vire para alguém que está do seu lado e diga assim: está chegando o dia, está chegando o dia, está chegando o dia, está chegando o dia, está chegando o dia. O diabo tem feito de tudo para esse dia não chegar, mas para a infelicidade dele e a nossa felicidade, o dia vai chegar. O dia vai chegar. A notícia é: o mundo não sabe. A igreja sumiu, mas a igreja subiu para onde? Para a grande festa. A grande festa. Eu quero estar lá. Essa igreja vai estar lá. Os músicos vão estar lá. Os pastores vão estar lá. Os missionários que sofrem no campo vão estar lá. Vai ter um dia marcado para você chegar lá, mas pelo amor de Deus, não rejeites a festa. Oh, Espírito Santo. Aí Deus falou para o Espírito assim: ó, vai lá na terra, prepara tudo. Eu já falei disso aqui uma outra vez. Lembra que quando a terra era sem forma e vazia, era o Espírito de Deus que pairava sobre ela. Porque mesmo se nós pararmos, ou o mundo nos paralisar, Deus não para. Deus sempre está em movimento. Só que ao decorrer do tempo, desde a queda do homem começar por Adão e Eva, a partir desse ponto, nós entramos em um mundo de declínio espiritual. Só que os poucos personagens que não rejeitaram a festa, pelo menos 2 se destacaram. A Bíblia diz que um homem chamado Enoque. Esse homem aqui estava tão empolgado para essa data chegar. E olha que aqui não está nada marcado, nada cronometrado. Esse homem estava tão feliz em receber esse convite, porque quando nós recebemos um tipo de convite desse, nós pensamos assim: meu Deus, eu sou indigno demais. Não é assim? Eu não sei você, mas eu sou assim. Quem sou eu, pelo amor de Deus, para hoje estar casado, usando paletó que eu nem disso gostava, achava ridículo.
Meu Deus do céu, para mim estar dentro de uma igreja que também não achava legal e que hoje, se puder, eu moro dentro dela. Para hoje receber um convite como esse, de alguém que negava Jesus, de alguém que era infiel a Ele, de alguém que mentia, de alguém que fazia coisas horrendas que nem é louvável dizer aqui, para hoje receber um convite e meu nome está lá, está aqui ó, Jefferson, está lá ó, Júlio, está lá ó, pastor Edith, missionária Juliana, tá lá, olha o meu nome aqui, olha o meu nome aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Aí Apocalipse capítulo 12 em diante vai dizer que houve um choro no céu, houve uma tristeza no céu. Aí João está de joelhos dobrados, triste porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Mas a Bíblia diz que quando o grandão da Galileia, Júlia, isso aí eu gosto porque ele fala, o grandão da Galileia chegou lá em cima, João olhou para ele e falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que ele abriu selo por selo, selo por selo, selo por selo, e parece que eu vejo ele procurando o meu nome, o teu nome, e dizendo aqui, cadê o nome dele? Cadê? Achei, tá aqui o nome dele. A igreja chamada Ebenezer, localizada lá em Planaltina de Goiás, lá no finalzinho do setor sul, eu achei essa igreja aqui, eu achei. Vamos celebrar a festa, porque estes estavam mortos, mas reviveu, estavam perdidos, mas foram achados. Vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa, vai ter alegria. Quem está na festa se alegra, mas quem está fora dela se entristece. Hoje é noite de festa. Se é noite de festa, é noite de glória, é noite de aleluia, é noite de se alegrar junto como aquele que fez a festa. Oh, meu Deus. Só que em contrapartida, enquanto essa parábola diz que o convite foi rejeitado por pelo menos 3 que são mencionados, o texto diz que também os próprios 3 que deram as desculpas acharam que, dando as desculpas, a festa seria cancelada. Pegou, né? Gente, Bíblia é assim. Mas fala para alguém que está do teu lado assim: a festa não vai ser cancelada. Deixa zombar lá na caravana do carnaval, lá no São Paulo, lá no Rio de Janeiro, onde for. Deixa escarnecer dele, mas a Bíblia diz que ninguém pode zombar de Deus, nem muito menos escarnecer. O que nós devemos fazer não é olhar para eles que rejeitam, porque se eles rejeitam, a festa não sofre impacto. A festa não sofre impacto porque a minoria está rejeitando. Tem gente que abraça, tem gente que acolhe, tem gente que diz: eu não perco essa festa por nada, eu não troco por nada da minha vida, porque vai valer a pena. Ah, meu Deus do céu, vale a pena pagar o preço aqui embaixo para a gente chegar lá em cima para a festa, vale a pena. Aí o texto diz que quando aqueles rejeitaram a festa, o servo volta para a casa do dono da festa. Aí fala assim: eu tenho uma péssima notícia. Não diga isso não, porque eu já estou feliz para a chegada dos convidados. Mas dos pelo menos 200 que você chamou, tem 3 aí que diz que não vem. Não, estou falando a verdade. E o que eles disseram? Pelo menos eles estavam doentes? Não. Alguém da família perdeu a vida no dia? Pelo menos é uma desculpa louvável, não é assim? Mas não foi. Olha, o primeiro disse que casou e precisava desfrutar do casamento. Rapaz, o segundo comprou um pedaço de chão aí e disse que tinha que desfrutar. Na verdade, tinha que ver antes, mas ele comprou primeiro. É meio inusitado, mas ele comprou. E o terceiro disse que comprou umas 5 juntas de bois e precisava fazer um churrasco.
Mas espera aí, esse aqui é o pior para mim. Porque se ele vai participar de uma festa onde ele não paga nada, onde ele vai comer de graça, vai matar cinco boi para fazer uma junta de boi? Pra quê, pelo amor de Deus? É melhor dizer assim, ó, não vou porque eu não quero e pronto. A gente ouve umas mensagenzinhas melancólicas por aí, daqueles que pegam um banquinho, senta em cima, aí bota a mão assim no queixo e fala assim, olha, você é o melhor de Deus. Deus não vai insistir muito para aqueles que rejeitam a Ele. Rejeitou? Vem cá, servo. Tu vai fazer o seguinte. Chama agora nos becos, nas vielas, nas ruas, nas esquinas. Pega todo tipo de gente que tu achar e traz. Parece que eu vejo o céu dizer assim, mas Senhor, mas eles não estão na lista. E eu quero saber de lista, chama. Vai ter surpresa naquele dia. Tem gente achando que já comprou o céu porque é crente. Vai ter surpresa naquele dia. Tem gente achando que já está lá porque algum título recebeu e acha que é dono do pedaço lá do chão. Aí vendem por aí dizendo assim, olha, venha para cá porque aqui nós vendemos uma parte do céu. É mesmo? É. Olha, venha para cá porque aqui nós vendemos a água batizada lá dos rios que estavam no mar de cristal embaixo do trono de Deus na glória. Lá em cima, mas uma coisa que eles não lembram e se esquecem é que o dono da festa, ele só chama quem ele quer. Jefferson, quem eram os rejeitados? Eu estou no meio. Eu estava aleijado, estava cego, estava na esquina, estava sem expectativa de vida. Aí de repente, alguém bem vestido, quem sabe se fosse hoje ia chegar lá, quem sabe uma BMW, né? Quem sabe ia chegar, vão mais além de uma Ferrari. Aí ia parar, soldado bem, né? Uma pessoa bem arrumada, de terno, gravata. Boa noite, boa noite. É aqui que eu falo com a pessoa fulano de tal, porque apesar de o texto não dizer que o dono da festa sabia o nome da pessoa, mas aqui ele está se tratando de Deus. Agora imagine você dizendo assim, rapaz, como é que esse moço sabe meu nome? Ei, acho que você deve ter errado o endereço, rapaz. Não, aqui não é Júlio, tá aqui escrito aqui. Mas olha meu estado, olha o meu jeito. Não deve ser outro Júlio. Não, é você mesmo, né? Não é Júlio César dos Santos? É isso mesmo. Rapaz, você não nasceu no ano tal, na data tal, o seu pai não é tal, sua mãe... É isso mesmo, rapaz. Deixa pelo menos tomar banho. Não, entra do jeito que tá. Deixa pelo menos colocar uma roupa. Não, vai do jeito que tá. Porque o dono da festa já tem meses que ele se preparou para esse negócio aqui, tá agoniado, desesperado. Ele quer ver alguém logo na sua festa, porque o mais importante para o dono daquela festa não era a roupa que as pessoas iriam vestir, mas era a presença deles lá. O dono da festa queria encontrar não era gente que não valoriza nada, mas é gente que valoriza tudo. O dono da festa não queria saber de gente que reclama de tudo, mas o dono da festa queria saber de gente que agradece por tudo. O dia não amanheceu bem, mas ele está agradecendo. As coisas não estão do jeito que ele imaginava, mas ele está agradecendo. Aí de repente o sofrimento vai dando páginas para a alegria. Eu imagino a felicidade daquele moço chegando naquela festa. Rapaz, que casa grande é essa? Que festa grande é essa? Que banquete é esse? Olha só as comidas daqui, eu nunca comi uma comida dessa. Ei, lá no céu a Bíblia diz que você não vai ter mais tristeza. A Bíblia diz que lá no céu não vai ter mais choro, nem dor, nem luta. Não vai ter prova, não vai ter deserto, problema. Tudo isso vale a pena ou não vale a pena? Claro que vale a pena. Mas antes que isso aconteça, fique firme. Continue firme. Prevaleça. Aí em outro paralelo a esse texto, e fazendo uma conexão, uma certa feita Jesus encontrou uma outra parábola.
Aí ele contou essa parábola dizendo assim: olha, certo homem tinha uma vinha, uma plantação de vinha. E lá naquela plantação de vinha tinham os seus servos. E ele pegou um dos seus outros servos e enviou para aquele lugar, porque ele tinha saído de viagem. Ele deixou aqueles servos cuidando daquela vinha. E quando ele estava prestes a chegar, mandou um dos servos na frente: olha, vai e procura saber como é que tá. Eu quero notícias, porque já tem tempo que eles não me dão notícias, não retornam. E aí, à medida que o servo entrou no ambiente para perguntar e saber das notícias, o texto diz que aquele servo foi espancado e foi apedrejado e morto. Aí, se fosse eu no lugar daquele dono daquela vinha, no mínimo, ou se fosse você, você ia levar a polícia lá para resolver. Olha, tira esse povo daqui, porque a terra é minha. Eu só dei para eles cuidar, mas é minha. Mas não foi assim que ele fez. Ele envia novamente outro servo. A primeira vez que eu li isso, ele falou assim: esse servo é doido. Porque como é que ele vai enviar um servo sabendo que o outro servo dele tinha acabado de morrer? Nem o luto passou. Aí acontece a mesma coisa. Aí, em vez de ele resolver isso de outra forma, o que ele faz? O dono daquele lugar vai enviar o filho. Rapaz, piorou mais ainda. Porque se o primeiro morreu, o segundo foi espancado e apedrejado, ele é doido de enviar o filho? Vai acontecer a mesma coisa. Aí, quando o texto diz que o filho chegou lá, os servos olharam e falaram assim: ei, aí é o filho do dono, bora pegar ele, vamos matar. Porque se a gente matar, vai ficar pra gente. O mundo acha, o mundo pensa que matando um dos missionários que estão no campo, acaba-se a pregação do evangelho. Só que o que mal eles sabem é que matando uma semente ou fazendo com que essa semente morra, vai nascer outras e outras. Aí quando a parábola vai se findar, aí a parábola diz assim: e pegaram o filho do dono, espancaram ele e o mataram. Aí o texto termina com uma pergunta: por que eles fizeram isso? Espiritualmente dizendo, a reunião foi feita. Os nomes estavam no convite. Aí ele mandou o filho: filho, vai lá, desce lá embaixo. Porque muitos rejeitaram e eu preciso que você selecione. Chame o máximo de pessoas que você puder. Aí quando Jesus chegou nessa terra aqui, ele não foi atrás dos privilegiados. Ele não foi atrás dos sarados, mas ele foi atrás dos que estavam precisando de verdade dele. É por isso que era comum Jesus se assentar em rodas de escarnecedores e pecadores. O comum não era Jesus praticar as mesmas coisas e aceitar da forma que eles eram, mas o comum é Jesus sentar para mostrar que ele era diferente. Aí quem rejeitou olhava para Jesus e falava assim: se ele soubesse com quem ele estava falando, ele não se assentava com o pecador. O mundo é assim, os religiosos são assim, muitas denominações são assim. Mas o evangelho, na verdade, goste eu, você, quem quiser ou não, o evangelho nunca foi uma denominação. O evangelho nunca foi uma placa. Isso é só para organização. Mas o evangelho nunca foi. Quando isso veio à tona na história, reinos foram divididos, igrejas foram divididas, povos foram divididos. E é por isso que nós vivemos essa guerra. Mas é melhor ser
um declarado rejeitado do reino do que alguém que está aqui dentro, mas o desejo é de estar lá fora. Por que aceitou? Por que fez questão de, não, pode botar meu nome que eu vou estar lá. Pode colocar aí no horário, pode deixar que eu vou estar lá, não falto. Aí quando chega o dia, falta. Quando chega a hora, rejeita. Quantas pessoas têm rejeitado esse convite? Não, eu não quero entregar a minha vida para Jesus hoje porque eu quero aproveitar mais a minha vida, eu estou novo. É mais ou menos isso que a maioria dos jovens diz por aí afora. Porque eu também falei a mesma coisa. Não, eu não quero porque, olha, eu também já sou velho demais. Quando é uma coisa é outra. Não, mas ainda eu preciso conquistar meu carro. Porque, rapaz, eu preciso conquistar o carro. Como é que Deus vê isso? Aí eu disse, não, mas eu preciso conquistar aquela casa que eu não conquistei. Eu vivo de aluguel. Ô, irmão, tu vai morar na mansão celestial. Tu vai andar nas ruas de ouro. Nem conta de luz tu vai pagar, porque a Bíblia diz que a própria luz que é Deus ilumina toda a cidade de Jerusalém. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Você precisa entender que o convite que você aceitou é indispensável a sua presença lá. Você precisa entender que Deus está à procura daqueles que não rejeitam a sua presença. Só que tem gente que é diferente. Aí Jesus, uma certa fita, falou assim, olha, muitos são chamados e poucos são. Jesus quer salvar todos, sim ou não? Mas para usar não é todos. No dia que eu descobri isso na minha vida, eu falei assim, realmente. Esses dias mesmo, eu vi um dos bruxos lá na África do Sul. Eu gosto de ver essas reportagens meio malucas. Já tinha 30 dias que o cara estava trancado dentro de uma caverna. Sem água, sem comida, sem nada. Depois pesquisar lá, não é história inventada não. Os bruxos mais fracos que existem lá, eles flutuam. Aí tu tem medo de uma galinha velha, feia, na esquina? Aí tu tem medo de uma velha quebrada, que tá com um resto de farofa vencida? Eu não tô aqui escarnecendo disso, porque eu respeito. Os meus pais têm origens nisso aí. Eu conheço desde pequeno. Eu sei como é que funciona. É por isso que eu nunca tive medo. Eu lembro que meu pai entrava pro quartinho lá, pastora, e aí ele fazia as coisas dele lá, e quando saía eu via bicho dentro de casa, via bruxa, via caveira. Eu falei assim, pai, eu tô vendo isso assim. Não, isso aí é normal. No mundo espiritual hoje para mim é normal, mas para aquela época não era. Mas meus irmãos, nós precisamos entender isso. Se tu rejeitar hoje o convite, tu acha que aquilo que já está preparado para a gente lá no céu vai ser cancelado porque tu rejeitou? É lógico que não. Em uma linguagem nordestina, tu tá achando que tu é o último biscoito do pacote? Não, mas se eu sair daquela igreja, a igreja fecha, é mesmo. Eu creio que fecha mesmo para um lugar maior. Os céus não vai parar porque a gente acha que somos melhores ou alguma coisa. Não. Aí o texto diz para a gente se caminhar para o final, que aquele servo saiu nas ruas, becos e vielas, chamando os pobres, os aleijados, os cegos. Aí no versículo 22, mesmo chamando esse tanto de gente, aí ele diz assim, Senhor, eu chamei o máximo de gente que eu consegui, tá aqui, mas ainda tem uma notícia, o quê? Ainda falta lugar. Ainda tem lugar nos céus. Ainda tem lugar para muita gente nos céus. Só que aí o último versículo, o versículo 23 diz assim, e disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e força. A palavra mais apropriada aqui não é força,
A palavra mais apropriada aqui para o original é insistir. Parece contraditório, né? Eu falei que para salvar, Deus quer todos. Mas para usar, não é todos. Mas só que tem gente, desde o ventre da sua mãe, que Deus já designou ele para tal coisa. Lembra de Jonas? Jonas recebeu um convite para pregar em Nínive, lembra? Só que quando ele recebeu aquele convite, o mensageiro, o pombo, porque Jonas significa pombo, ele teria que voar. Eu estou falando de uma forma espiritual, a Nínive. Só que quando ele olha o convite, fala assim: eu não vou. Aí o texto diz que ele paga a passagem, aí desce para Jope, de Jope desce para Tarsis, de Tarsis ele desce para dentro do barco, de dentro do barco ele desce para o porão, e do porão ele desce para o fundo do grande peixe. Não dá para rejeitar o convite. Eu não sei você, mas essas perguntas talvez você ou eu nunca vai saber, só Deus. Por que tem gente que Deus insiste em mais e outras não? Tem gente que fala assim: eu paro com esse negócio de pregar. Aí no mesmo dia Deus usa alguém e fala assim: se tu parar eu te mato. Aí tem gente que sai da igreja, faz um monte de coisa atrapalhada, aí depois volta no maior cara lisa do mundo e senta aqui. E não tem nenhum problema nisso. O problema é continuar fazendo as mesmas coisas atrapalhadas e sentado aqui. Aí a gente olha e fala: peraí, meu Deus do céu, olha Jonas, rejeitou. Nínive ficava a 800 quilômetros de onde ele estava, ele foi para Jope, 1000 quilômetros, mais ainda distante. Porque todas as vezes que você foge de Deus, você só desce níveis espirituais. Aí a sua conta, a sua vida espiritual ou a sua vida financeira estava estável. Aí quando tu começa a rejeitar, aí tu começa a cair algumas coisas. Aí do nada começa a aparecer doença, do nada começa a aparecer isso, do nada começa a aparecer aquele outro. Tu fala assim: peraí, o que está acontecendo? Talvez seja você rejeitando aquilo que Deus falou para você fazer. A pergunta é: o que Deus colocou na sua mão para fazer? Ô Jonas, acorda, desperta. Eu não consigo imaginar alguém que está passando por uma tribulação terrível, o vento batendo, o barco quase afundando e o camarada dormindo. Aí o marinheiro, o dono, o chefe, chega e fala assim: ei, dorminhoco, desperta. Nós estamos passando uma luta terrível, tu está dormindo aí, sonhando com ovelhinha. Acorda. Aí quando ele acorda, ele fala assim: olha, o problema sou eu. Eu vou falar de forma bem rasgada aqui, goste você ou não. Se o erro é você, assume enquanto é tempo, enquanto as coisas não pioram. Fez o que não devia, vai atrás e peça desculpas ou perdão. Fez coisas que não eram louváveis a Deus, dê um jeito de resolver. O que não pode é estar do mesmo jeito. Aí quando Jonas falou que o problema era ele, os marinheiros pararam de jogar as caixas. Porque você sabia que... A pastora gosta dessas coisas, né? Você sabia que a gente não deve ajudar todo mundo? Que isso, Jefferson? Não é antibíblico, não. A Bíblia diz fazer o bem sem olhar. Peraí, mas é fazer o bem desde quando essa pessoa queira receber o bem. Se eu vou ajudar, por exemplo, o Júlio, e aí o Júlio está dentro do buraco, eu vou estender a mão para ele e ele está me puxando para dentro do buraco, eu vou ajudar ele? Lógico que não. Ele tem que ficar sozinho lá. Ele entrou, ele deu um jeito de sair. Mas eu tenho que ajudar as pessoas que precisam, que querem ser ajudadas. Aí quando Jonas falou assim: olha, o problema sou eu, me joga lá. Aí Deus preparou. Por que eu falo preparou? Porque não foi o fim, o ventre do peixe para Jonas. Foi um livramento. Você sabia que tem gente que só vai entregar sua vida no último momento de vida?
E Deus vai preservar no ventre. Aí no capítulo 2 do livro de Jonas, ele vai fazer uma oração que ele nunca fez em toda a sua vida e existência enquanto estava no templo. Aí ele faz a oração e diz assim: Senhor dos exércitos, ouça o meu clamor, porque as correntes da profundeza das águas me cercam e me rodeiam. O abismo me cercou e eu estou em morte. A pergunta é: por que é que ele não orou desse jeito enquanto tinha tempo? Por que a gente só deixa para orar com fervor quando a coisa chega batendo na nossa porta? Por que a gente só leva as coisas a sério quando as coisas ficam de mal para pior? Por quê? Se a gente entrasse com a cabeça centrada, do mesmo jeito que a gente se importa com Deus quando a gente está precisando dele, as coisas seriam completamente diferentes. Aí no ventre do peixe, Deus dá uma ordem para aquele peixe: cospe ele lá onde tu achou. Só que alguns que não percebem os detalhes do texto acham que Jonas foi colocado em Nínive. Não foi, porque Nínive não tem praia. Se Nínive não tem praia, pega comigo, significa dizer que Jonas teve que recomeçar e não começar. Deus não falou para o peixe cuspir ou devolver ele lá na porta da cidade de Nínive. Não, ele teve que começar lá de trás de novo, aonde ele rejeitou Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Você não vai voltar lá para o lugar que eu já falei para você. Você vai ter que voltar lá atrás para recomeçar tudo de novo. É noite de festa? É, mas é noite de recomeço. É noite de festa? É, mas é noite de despertamento espiritual. É noite de festa? É, mas é noite de eu agarrar as oportunidades que os céus está me dando.